Cantos e Versos chega na sua casa. Obrigado pela sua audiência, para você que acompanha a nossa programação pela TV Nova, afiliada da TV Cultura São Paulo, para todo o Pernambuco, e para você que nos acompanha pelas nossas redes e plataformas digitais pelos 4 cantos desse mundo. Estamos recebendo aqui esse Cantos e Versos especial, falar com a nossa querida rainha do forró, do Agreste de Pernambuco, do Brasil e do mundo, Joana Angélica. Falar das parcerias que ela teve, falar da história de Joana Angélica, que é misturada com esse forró. Esse forró que chega, não é, na sua casa, que começa com Gonzaga, do sertão pernambucano, falando da vida, do sofrimento, da alegria, da paixão, da natureza, da culinária. Essa música que enaltece o brasileiro em si, essa mistura que o Nordeste pernambucano tem. Porque eu sempre falo, o Nordeste pernambucano, ele tem essas raízes judaicas, ciganas, espanholas, portuguesas, não é? E o forró, ele chega para somar junto com toda essa riqueza cultural internacional, multicultural. E aí a gente fala de diversas, a cantoria, o cordel, e Joana Angélica faz parte desse patrimônio da nossa cultura. Joana, obrigado por você estar conosco aqui no Cantos e Versos. Bom demais para os nossos telespectadores saber da sua história. Aonde é que chega Joana Angélica no cenário da música? Eu chamo o forró da música popular brasileira. Tudo bem? Tudo bem, é um motivo de orgulho estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. E é o seguinte, meu amigo, para mim, música, o que eu canto, o que eu aprendi, eu canto todo estilo. Mas hoje eu me dedico só ao pé de serra, porque eu sou uma gonzaguiana e o orgulho de ter um nome dado por Luiz Gonzaga, né? Então isso eu tenho que honrar até o fim da minha vida. Eu não mudo de estilo musical de jeito nenhum. Eu canto, eu sou seresteira, eu sou sambista, mas meu sangue corre o forró pé de serra. Quando começa a história de Joana Angélica? A história de Joana Angélica tem minha família, cantores, minha mãe cantava na igreja, meu pai tocava violão, e eu inventava de cantar com a minha irmã mais velha, fazendo uma dupla, né, sertaneja. Mas naquela época já tinha aquele forrozão gostoso que meu pai acompanhava no violão, minha mãe cantando na calçada, que naquele tempo a gente podia cantar na calçada, né? Naquele tempo a gente podia ficar até 1h da manhã cantando, e eu ficava só com o dedinho assim, ó, escutando e aprendendo. Então, o Círculo Operário, que hoje é um supermercado aqui em Caruaru, no bairro São Francisco, era onde era o teatro, onde tinha as músicas que vinha Nelson Gonçalves, vinha Calbi Peixoto. E eu ia passando, eu com 8 anos, eu ia passando na calçada e eu ouvi quando ele falou assim, tem uma criança que cantou uma música minha? Aí eu ouvi, fiquei doido para entrar, o segurança não queria deixar, aí deu um vacilo, eu passei entre as pernas dele e fui para lá. Aí cantei a música dele, eu ganhei um conto de rei e um sapato de 7 vidas. Fiquei doidinho de alegre, já pensou? E um corte de tecido, de chita. Levei para casa, minha mãe fez a roupa e pronto. Daquele dia em diante, eu só queria me amostrar. Eu sou cantora. Sou cantora e comecei dentro de casa cantando para minha irmã e tudo. Quando foi um belo dia, eu fui para João Pessoa, que eu tinha família por lá, e encontrei o mestre Camarão. Eu já estava me sentindo uma grande cantora, né? Eu já tinha cantado em vertente no circo, com meu irmão Zé Bicudo estava aprendendo, e eu ganhei meu primeiro cachê já com 14 anos, eu ganhei meu primeiro cachê como cantora. É por isso que eu falo, eu só conto minha carreira a partir dos 14 anos, porque foi meu primeiro cachê, primeiro dinheiro que eu ganhei cantando. Eu não considero para trás, eu me considero para trás uma coisa, pela honra de ter sido recebido por Calbi Peixoto e ter sido descoberta por ele, entendeu? E eu encontrei Camarão que estava vindo, eu estava em João Pessoa, eu vindo, mesmo onde encontrei Camarão, parece que estava vindo de Natal. Aí ele falou assim, eu tenho vontade de colocar uma cantora na banda, só que naquela época não existia mulheres cantando. Por isso que eu falo com todo orgulho que eu fui a primeira, e principalmente na melhor banda de Caruaru, acho que do Nordeste, que era a banda do Camarão, não só eu que considerava. E Camarão abriu todas as portas para mim. Ele me lapidou muito bem, o pessoal falava, não, o Camarão é chato, não sei o quê. Não, o Camarão era certo, o Camarão ensinava, só ficava na banda dele quem realmente soubesse fazer o trabalho da maneira dele. Naquela época, quando a gente fala da banda do Camarão, qual era o repertório dele? Era versátil, era todo, tocava tudo. Agora, o forró mesmo era só no mês de junho.
A gente tocava bailes de formatura, casamento, o que aparecesse. Agora, não era nem a banda do Camarão, a banda era no mês de junho, era o conjunto Los Marines. E tocava tudo, rock, até música americana, meu, cantava. Era toda amostrada. É porque quando a gente chama, Joana, banda de baile, naquela época, eu acho isso muito interessante, porque a banda de baile, eu acho que o interior pernambucano, Rio Grande do Norte também é muito forte, tem muitas bandas, histórias disso. Então você canta, vamos supor, de Reginaldo Rossi a Elvis Presley, não é? A Frank Sinatra, a Nelson Gonçalves. Então você tem que ter um repertório imenso. E quantas horas era uma banda, feita a banda de Camarão, fazendo um baile? Era 5 horas, porque era era só meia hora de intervalo, entendeu? Você começava às 11, 2 horas você parava, voltava às 2h30 e parava às 4. Olha aí. É isso aí. E a gente cantava mesmo. Teve o Cavalo Dourado, lá em Recife, Casa de Festejos. E o pessoal, aí surgiu a banda Mastros com Leite. Aí começou, né, lá no auge. E as pessoas falavam assim, eu quero saber de horário, 5 horas de forró, Camarão já faz. Isso não é novidade, não. Camarão já toca 5 horas, e era isso. E eu cantava, não queria parar, não. Gostava mesmo. Vamos lá. Depois dos 14 anos, onde vem a história... Porque quando a gente fala de Joana Angélica, a gente fala de nomes da cultura nordestina que você participou. E aí eu vou elencar cada um. A sua passagem, a sua história com Luiz Gonzaga. Minha história com Luiz Gonzaga foi quando eu fui gravar meu primeiro disco, em 78, que Marinês, vou começar por Marinês, que ela que me aconselhou para fazer carreira solo. Porque as pessoas vinham procurar cantoras por aqui, mas não tinha, só tinha eu. E veio a Abdias falar comigo para cantar, fazer um disco, mas eu não quis, porque eu amava Camarão, a banda do Camarão, porque Camarão foi quem abriu as portas para mim, né? E só dava Camarão. A música Forró do Zé Pirrita era o hino nacional da banda do Camarão. E a música pegou. E pronto, eu não queria sair. Aí a Abdias, junto com o Ivan Bulhões, me aconselhou. E Marinês também chegou para mim, olha, Joana, você tem uma voz muito boa em todo estilo. Agora, se você escolher sua carreira solo, escolha forró. Porque você tem um swing muito bom de forró. Sua garganta é temperada para forró. Olha aí. Foi. Marinês. Aí foi que eu fiz. Quando o Camarão não queria deixar eu sair, porque na época não tinha cantoras, né, para substituir. E saí, o Camarão eu vou ter que sair, porque eu estou envelhecendo, vai passando o tempo, né? E se eu quero continuar cantando, eu tenho que gravar um disco e fazer minha carreira. Ele não gostou muito, mas ele também me apoiou, né? Quando eu comecei, o primeiro disco foi com ele tocando, né? A maioria dos meus trabalhos foi com o Camarão. Então eu tenho boas recordações e graças a Deus que Deus botou ele na minha vida para me lapidar e daí por diante. Aí tomei gosto na partida. Fui no Conselho de Marinês, fui para o Rio. Quando eu vou chegando estou no Rio para gravar, eu fui na Esquema. Aí o cara chama a cantora de Caruaru, primeiro andar. E seu Luiz estava com o Marinês no segundo. Aí ele, ligeiro, ele andou, peraí, de Caruaru eu conheço. Quando me viu, ele disse, já disse que eu conhecia, é meia banda. Ele me chamava de meia banda, porque teve uma época que eu não tinha cantoras, cantor, aliás. E eu, na noite que o seu Luiz ia fazer o show, eu estava cantando sozinha. As meia banda, porque você canta 5 horas mais Camarão, entendeu? Teve um carnaval, foi no Murici, que nós fizemos. O cantor era Tadeu. O cantor foi ele. Foi Tadeu. Ele me ajudou muito, porque não tinha cantor na banda. E o cantor foi ele. Tá lembrado, Tadeu? No Murici. Então, eu era cantora, ele criança ainda, né? Isso aí, se conheceram criança, casaram até hoje. Criancinha mesmo, em Atalaia. Então, mudando para a minha música, eu fui para o Rio, aí o seu Luiz disse, olha, Camarão, parece que ele adivinhava as coisas. Ele já me chamava de Joana. Apelidou de Joana, né? Aí não Angélica, mas apelidou, mas ficou ali dentro só. E quando eu cheguei no Rio para gravar, que chamaram, de Caruaru, a meia banda, tudo bem. Olha, com esse nome, Risoleide Alves, que o Alves é que eu achava bonito por causa do nome de Camarão. Certo. Porque Camarão é Reginaldo Alves.
Aí eu botei meu nome artístico de Risoleide Alves, que na verdade é Risoleide Maria da Silva. Mas não podia botar um nome desse tamanho na capa de disco, né? Aí eu fui e roubei o nome de Camarão, o sobrenome botei, Risoleide Alves. Até cheguei a gravar, entendeu? Risoleide Alves. Mas Joana Angélica foi Seu Luiz, a Angélica foi ele. Aí ele falou assim, menina, como é que você vai gravar forró com esse nome? Isso é nome de cantor de bolero. Ele dizia mesmo, isso é nome de cantor de bolero. Olha, Santa Joana é a protetora do nordestino. E a partir de hoje, se você aceitar, seu nome a partir de hoje é Joana Angélica. Seu primeiro disco já vai... Não, Joana. Já vai sair com Joana. Tudo bem. Quando eu fui tirar a capa do disco, aí a foto, aí o cara falou, Seu Luiz botou o nome de Joana. Se você botar Angélica, você chegar em São Paulo, Rio, você olhar assim, vai ver a Avenida Joana Angélica, quem vê e vê seu disco, vai lembrar sempre de você. Aí de 78 até agora, eu virei Joana Angélica. Tá aí, muito bem. Fale dessa passagem aí com o Nando Cordel. A Nando Cordel, eu não tive assim muito contato com ele pelo seguinte, a aproximação, né? Mesmo morando no mesmo bairro que eu morei de Nando, era o seguinte, ele me liberava as músicas para gravar. Joana, a que você quiser, você pode gravar. Mas eu gostava muito de Chico Bezerra, eu gostava do pessoal daqui de Caruaru, como o Dr. Janduí, Genésio Guedes, Agenor Farias. Eu dava mais assim para minha terra, né? Meu pessoal, meu povo de casa. É isso. Eu não tive muita aproximação musical com ele. Agora ele liberava as músicas para gravar. Anastácia e Dominguinhos. Dominguinhos, nossa, eu conheci Dominguinhos pessoalmente e através de Camarão também. A maioria dos artistas que eu tive assim, aproximação foi através de Camarão, entendeu? Camarão foi tudo para mim, na minha carreira, em tudo. Me educou muito para cantar, porque eu não tenho vergonha de falar, eu nunca estudei música, nada. Tudo começou por Camarão. Quando ele viu que eu tinha futuro na banda dele, ele começou a me ensinar, entendeu? Passagens aí, falando de Petrúcio Amorim. Petrúcio é um conterrâneo também, que uma vez eu fui gravar uma música com ele, participação, e na hora me deu uma dor de cabeça muito grande e eu saí do estúdio, não tive esse prazer. Mas ele gosta muito do meu trabalho e eu sou muito fã dele. Elba Ramalho. Elba Ramalho, eu fiz aqui na Câmara de Vereadores, eu cantei uma música para ela, que ela foi... como é que fala? Ela recebeu... Ela foi homenageada. Eu fui escolhida para cantar uma música com ela. Dali a gente foi para o palco, tudo, e ficamos amigos. Encontrei ela em Campina Grande também, e daí por diante ficamos amigas. Alcimar Monteiro. Alcimar é outro, que até participou do meu disco agora, desse último que o Tadeu fez. Não, foi o Mulher Forrozeira. Então, tem Alcimar, tem Maciel Melo e tem Santana. Maravilha. Eu queria perguntar para você, nessa sua estrada, lembra mais ou menos a sua discografia, quantos discos Joana Angélica já tem aqui nessa história da música e do forró? Olha, CD parece que é 4. Com esse que o Tadeu, só fala o Tadeu, né? Que o Tadeu tomou a frente e me deu de presente, o filho do Camarão. E acho que são 4. Agora ele pede participações nas músicas, nos discos dos colegas, juntando com as participações, dá uns 15 ou 16, juntando com tudo, né? Eu não fiz o CD sozinha, né? Assim, como esse aqui são 3. Esse daqui é esse, tem o da capa amarela e o vermelho, entendeu? O vermelho que é esse aí. Aqui foi pela Polydisc. Deixa eu puxar a câmera aqui. Meu câmera, puxa aqui a imagem. Esse aqui foi pela Polydisc. Joana Angélica, Forró de Dona Chica. E o orgulho também que eu tenho, que eu e Noite Ilustrada inauguramos essa gravadora. A Polydisc. O primeiro disco que saiu foi o meu e o de Noite Ilustrada. E acompanhado por Camarão, viu? Noite Ilustrada, que ele tem uma história... Agora você tocou aqui até num ponto importante, Joana. Noite Ilustrada, ele teve muita identidade. Aliás, se a gente for falar dos cantores que passaram, nortearam aqui o Nordeste, principalmente em Recife, Noite Ilustrada, Altemar Dutra, inclusive chegou a morar lá para o lado de Olinda, ali, naquela área ali. Foi muito importante esse trabalho seu na Polydisc. Aqui tem outro trabalho aqui. Esquema.
Aqui já foi pelo esquema. Nessa época aqui, foi no Rio de Janeiro, na época que... Tem vários trabalhos, não sei se foi na Esquema, que Abdias tomava a frente na direção musical e Raul Seixas também era diretor. Você chegou a pegar uma direção na época que era Abdias e Raul Seixas. Aliás, Raul Seixas era CBS. Era CBS. E essa produção aqui na Esquema? Era de Américo Lima. Américo Lima. E eu estava cantando no Cavalo Dourado e ele estava procurando cantores e cantoras aqui para levar para lá. E quando ele me ouviu cantar, ele e Moraes Moreira. Tem até a foto de Moraes Moreira comigo. Aí ele estava procurando pessoas para levar para lá, que a gravadora praticamente estava começando, né? Sim. Aí levou Azulão e me levou. E eu fiz esse trabalho. Não cheguei a conhecer Raul Seixas, esse pessoal não. Porque eu sou do lado do forró. Do lado do rock eu não conheci, não. Maravilha. Pessoalmente não, viu? Pessoalmente não. Essa ligação com o forró é muito grande, mas nesse trabalho que você tem, nesse dom de tudo, me diga uma coisa, Joana Angélica toca algum instrumento? Porque o seu irmão, Zé Bicuda, é um dos grandes forrozeiros nordestinos, que tem história, tem vida aí. Joana Angélica toca algum instrumento? A Joana Angélica não toca instrumento de corda, de sanfona, não. A Joana Angélica toca zabumba, triângulo, agogô, ganzá, percussionista, viu? Muito bem. Eu vou um breve intervalo, depois a gente volta com essa galera para bater um papo sobre a produção do CD, do DVD de Joana Angélica e falando mais sobre que o Joana, ela dando uma palhinha das músicas que fizeram e fazem história na sua cena musical. Fique com a gente, vamos um breve intervalo, voltamos já. Muito bem, já estamos de volta falando sobre a história desta cantora maravilhosa, Joana Angélica, batizada por Luiz Gonzaga. Tem a história toda aqui, quando ela chega lá no selo Esquema para poder gravar, que naquela época era muito difícil. Mulheres e Joana sai na frente através da Banda do Camarão, que teve essa perspicácia de botar uma mulher no palco para fazer, não é, banda de baile, na época de forró. A Banda do Camarão, que tocava genuinamente forró. Eu cheguei a apresentar Camarão no Pátio de São Pedro. Não me lembro o ano. Mas, falando com o Tadeu, vai fazer uma década que o mestre nos deixou, não é? Este ano. Joana, falar do último trabalho, bateria, Sandro Pique, baixo, Israel Silva, percussão e vocal, Sivaldo Campbell está aqui junto com a gente, nosso querido Sivaldo. Guitarra, produção e back, Isaac. Teclados, Sérgio está aqui também junto com a gente, comendo uma pizza maravilhosa. Daqui a pouco o Sérgio vem para cá falar sobre essa história. Acordeon, Andrezinho. Flauta e pífanos, Anderson do Pif. Back vocal, Lindeberg Roseno. Técnico de gravação, mixagem e direção musical, Tadeu Siqueira, que você conheceu Tadeu Siqueira ainda menino, quando você começou na Banda do Camarão. Meu garotinho, 10 aninhos. 10 aninhos. 10 aninhos. Que honra, eu tenho idade de ser mãe de tudinho, dos filhos de Camarão. Isso, a casa do Camarão era minha casa fora de casa. Eu comecei a cantar, tudo meu era na casa dele, a Dona Penha, que eu tenho o maior respeito. Entendeu? Há 10 anos que o Camarão morreu, ainda não fui na casa dela, de lá pra cá. Que tá com Deus, né? Por sinal, tá a maior farra lá no céu, né? Só tem gente boa. Estou esperando por mim, não vai agora não, viu? Vou demorar um pouco. Então, é isso aí. Eu tenho orgulho de ter começado por Camarão, porque se fosse outra pessoa, eu acho que eu não era Joana Angélica, viu? Porque, como eu falei antes, que o pessoal achava Camarão... Ave Maria, ele é muito ignorante, ele não sei o quê. O Camarão era certo, ele só fazia as coisas, se desse bem. Tanto que, se eu também não gostasse do que é bom, eu não tinha passado esses anos todos, não tinha criado essa galerinha. Isso aí eu criei, né? E Salatiel, hoje ele é cantor, Salatiel é baterista, Salatiel como é que ele fala? Ele é historiador, vê. Barbudo, hoje, quando eu vejo ele assim, eu digo, não é aquela criancinha que eu vi nascer, porque foi um ano depois, né, que eu cheguei na banda. E era muito ruim, viu, Tony? Eu chegava assim com um livro de música nas portas dos bailes e eu era barrada, porque
que não tinha cantora. Olha aí. Só era eu. Ah, você saiu do colégio, da escola, quer entrar aqui? Não, não. No comércio, na sede do comércio, eu nunca esqueço. Camarão querendo começar e a abertura, ele fazia a abertura e a próxima música era eu que cantava. E cadê eu poder entrar? Barrada na porta, né? Barrada no baile. Aí não podia cantar. Aí Camarão, uma vez, ele saiu de lá, soltou o teclado, deixei ela entrar, que ela é minha cantora. Olha aí. Essa era. Camarão, uma vez, tinha. As histórias são ótimas, a gente está lembrando, né? Tinha a banda Bárbaro da Bossa, aí o Bárbaro da Bossa falou assim: meninos, vocês querem uma cantora? Aí queremos. Aí, resultado, vamos pegar a cantora de Camarão? Olha aí. Eu fiquei no jogo, sabe o Camarão que fez? Me botou no carro, me levou para uma fazenda e me escondeu. Tá vendo? E eu fiquei escondido numa fazenda até o Agamenon acalmar que a cantora que ele queria não era eu, que eu já era da banda do Camarão. E era isso, eu achava bom, né? A estrela, né? A estrela, é verdade. Hoje eu sou estrela sem brilho, sem cartaz, mas brilho um pouquinho ainda, graças a Deus. A sua história, ela é reverenciada, é uma história bonita. Agora, tem uma coisa interessante, que o Mestre Azulão, ele tem uma música que eu sempre tocava na rádio, que é a música da Rua Preta, que ele fala e relata todo mundo. A história de Joana Angélica com a Rua Preta. A minha história da Rua Preta é que eu nasci lá, na Avenida São José. E há 50 anos atrás, eu fui a primeira esposa de Azulão. Azulão não é tão novo, nem eu, né? Vem pra aí. Aí, eu fui a primeira esposa de Azulão. E a gente viajava, fazia circos. E daí, por diante, Zé Bicudo acompanhava, Zé Bicudo novinho, acompanhava a gente. Deu nisso, deu a blusa dela, né? Também, que tem história. A blusa dela tem história, que por sinal, aquela blusa foi comprada para mim. E eu dei a meu cabeleireiro para fazer um desfile no carnaval. E ele ficou exigindo: bom, vamos cantar no tal circo, veste aquela blusa. Aí minha mãe falava: eita, Azulão, a blusa queimei no ferro. Fui passar ferro e queimei. Aí ele: não, ela está guardada, pegue. Quando mamãe ia procurar, ele dizia: peraí, ela deu essa blusa a outra. Aí foi falar com o Ivan Bulhões. Ivan, ele chorando, meio triste. Rapaz, eu comprei uma blusa linda para Joana e ela deu essa blusa a um amigo dela. Aí Ivan disse: eita, isso aí dá música. Foi. Aí juntou os dois e fizeram a música. Que blusa linda eu comprei para ela. E por causa dessa blusa perdi minha amada. Por causa dessa blusa perdi minha amada. Pronto. A história da blusa dela é isso aí. Vai, muito bem. Daqui a pouco eu quero que você dê uma palhinha. Falar com Tadeu Siqueira, técnico de gravação, mixagem e direção musical desse último trabalho de Joana Angélica. Mas, Tadeu, a responsabilidade de ser filho do mestre Camarão, onde é que começa a tua história com a música? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui presente, né, com tantos amigos, né, que a história nos reuniu há mais de 30 anos, né, e eu digo às pessoas às vezes que eu tornei fã do meu pai já adulto, né, que até então não entendia, né, não sabia o que estava acontecendo naquele mundo quando era mais jovem. Você ser um adolescente, criança e ver pessoas entrando na sua casa como Luiz Gonzaga, né, como Lindu, do Trio Nordestino, esse pessoal todo, Oswaldinho e tantos outros, era comum, porque eram todos amigos do meu pai. Mas o que me tornou fã do meu pai foi já quando adulto, eu trabalhando numa banda chamada Banda Pinguim, que era de Fred, Dr. Fred, lá de Recife. E a gente foi para o Rio de Janeiro, onde foi gravado o disco Na Quebrada da Maré, onde Almir Rush é o cantor e tal. E lá no estúdio do Robertinho do Recife. E quando eu entrei no estúdio, o Fred me apresentou ao Robertinho, né, dizendo: olha, sabe de quem esse é filho? É filho de Camarão Sanfoneiro. O Robertinho parou assim, deu um pulo da cadeira e disse: meu irmão, onde é que está seu pai? Cadê seu pai?
Aí contou a gente uma história que Fagner do Ceará, né? O Fagner mesmo. Ele queria gravar uma música do Santana, que ele tinha visto o disco de Santana, só que ele queria com aquele arranjo de sanfona. E começou uma peregrinação atrás de sanfoneiros para gravar as músicas. E nenhum deles que apareceu agradava ao produtor, porque não achava parecido. E chegou um momento que ele, vamos dizer no bom sentido, né, apelou e chamou Dominguinhos. Dominguinho conhecia meu pai de muitos anos. Quando entrou, que botaram para ele ouvir a música, na hora ele percebeu, pelo som ele já percebeu que era papai. Aí ele começou a dar, isso é o galego. Aí Roberto disse, que galego? Ele disse, é um galego que tem lá no Nordeste chamado Camarão. Se você não conhecer Camarão, você não conhece o Pé de Serra. Aí ele disse para o Robertinho, disse, olha, eu vou fazer aqui 10 introduções diferentes, mas no linguajar do sanfoneiro, né? Mas esse molho só ele tem. Pague a passagem dele, traga ele que ele grava aí o seu disco. Desde então, bicho, eu fiquei fã do meu pai nesse momento. Virei meu maior fã, meu maior ídolo, aliás, porque um cara humilde, vindo do interior, né? Fazenda Velha, que é distrito de Fazenda Nova. Veio para Caruaru com 5 anos de idade, do nada, autodidata, sem fazer faculdade de música, sem conservatório, sem nada. E chegar a esse nível, eu acredito muito em Deus e eu acredito que era um dom que ele tinha e que foi respeitado por muitos mestres, né? Então, eu acredito que eu posso descrever Camarão dessa forma. E dentro desse meio aí, como todos os filhos, né, dele, ele começou meio que a incentivar a você a conhecer como era a luta dele como músico, como era sair para os bares da vida, né? Às vezes na esperança de que a gente desistisse da música e seguisse outro caminho. Ele não queria que ninguém sofresse como ele sofreu e tal, mas não teve jeito, todos deram para a música, né? Eu e mais 3 irmãos, tá aqui o Sérgio, que é tecladista, sanfoneiro, outro, o Sandro Pique, que é baterista, e Salatiel de Camarão, que além de ser percussionista, baterista, e tem seu trabalho solo, né, como cantor e tudo mais. E eu, por uma necessidade dele mesmo, quando eu era mais jovem, né, ele ia ficar sem o técnico de som da banda dele, ia largar ele e deixar ele na mão, e por uma necessidade eu entrei nesse, vamos dizer assim, nessa categoria, né? E comecei a gostar de fazer mixagem, essa questão toda, e estou há 37 anos nesse ramo, né? O meu pai, ele tinha uma sabedoria, assim, que eu acredito que moldou todos nós, né? Na questão de caráter, né? Eu tenho, assim, lembrança muito boa dele, né? Eu estava comentando aqui, né, no off, que hoje, esse ano, dia 21 de abril, ele vai fazer 10 anos do falecimento dele, né? Uma coisa muito rápida, a coisa passa muito rápida, né? E Joana é quase que parte de toda a história da família, né? Porque a gente conhece Joana
desde sempre, né? E a ideia da gente se juntar, porque se você for olhar friamente, é como se tivesse reunido os músicos que fizeram parte da banda do Camarão. Isso, eu estava olhando aqui a ficha técnica, realmente é a base toda aqui da banda do Camarão. Os novatos aí é o Andrezinho, que é dessa nova geração, um excelente músico dessa nova geração, e Israel, o baixista, que é de uma outra vertente. O cara é uma sumidade na questão do estilo de fusion, de jazz. O cara altamente qualificado para essas coisas. Mas o Isaac mesmo começou com meu pai, começou a tocar com meu pai, né? Como foi, Joana? Eu lancei ele como guitarrista e lancei esse aqui como percussionista na banda e no back vocal. Foi tudo lançamento meu isso aí, viu? Pois é, então todos, o Sandro, que por outros motivos não está presente, também começou com meu pai, tocando bateria, então nada mais lógico de que trazer a pessoal que fazia parte daquele universo, porque é um universo que todo mundo conhece bem, né? É difícil você conseguir explicar para as pessoas que tocar o forró tradicional nessa época que a gente participou, que para a gente era uma coisa natural, mas não tem aquela questão do sotaque. Às vezes você vê um músico ou bandas ou artistas que tentam tocar o forró, mas não soa com aquele sotaque que papai tinha, porque era uma coisa dele, né? Ela falando sobre o nome original dela, né, Risoleide Alves, eu tenho um depoimento de Durval, que é o zabumbeiro de Elba Ramalho. E eu conversando com o Durval num desses anos no palco do Caruaru, né, no São João, ele vindo com o Elba Ramalho, ele me contou e eu pedi para ele gravar, e ele gravou para mim. Que quando ele veio a Caruaru pela primeira vez, ele veio com uma caravana que veio o Pedro Sertanejo, né, com o Oswaldinho, filho de Pedro Sertanejo. Ele veio acompanhando Zenilton. E quando ele viu a banda do Camarão pela primeira vez, ele ficou encantado com aquela questão percussiva da banda e lembrou de Joana pelo nome, Risoleide. Durval. Risoleide, eu lembro aquela moça, Risoleide, ela tocava tamborim e eu fiquei apaixonado pelo aquele swing lá e tentei transportar aquilo para o zabumba. Aí eu faço no bacalhau tipo um tamborim em forró, graças a ouvir a banda do Camarão. Então, se a gente não tem esse registro, se a gente não fala isso, se a gente não grava isso, é uma história que passa, sabe, que só vai morrer ela entre a gente. E a gente precisa divulgar isso. Precisa que mais pessoas saibam que teve um matuto, né? Um matuto lá do Agrestezinho que fez história na questão de ritmo. 69 foi gravado o primeiro disco da bandinha do Camarão, com metais, com tudo mais, na RCA Victor, onde o produtor executivo era o Luiz Gonzaga, que levou ele para gravar os dois discos. Então, se você não comenta isso, se você não fala isso, a história não vai ser não vai ser realmente dedicada à pessoa que realmente, sem querer, ele revolucionou uma história dentro de um ritmo que é só nosso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a um breve intervalo e volta já.
João do Mundel de Caruaru. A gente canta, dança, se diverte. Maior São João do Mundel de Caruaru. A capital do forró e também do agreste. De sul a norte, de norte a sul. Quando chega junho, só dá Caruaru. É lenha na fogueira, milho assado e quentão. Caruaru, tudo vira tradição. Quando chega mês de junho, não quero que acabe mais. O maior São João do mundo é Caruaru quem faz. E canto pra minha gente. Puxa o fole sanfoneiro que eu tô botando quente. E canto pra minha gente. Puxa o fole sanfoneiro que eu tô botando quente. O maior São João do mundo é o de Caruaru. A gente canta, dança, se diverte. Caruaru tem fama de norte a sul. Capital do forró e também do agreste. Aê, maravilha! Aqui quando a gente fala, a gente tem Sandro. Aliás, eu acho que todos os filhos de Camarão é multiartista, né, Joana? Graças a Deus que essa família nasceu pra mim, né? Aprendi muito com eles também, né? Muito, muito, muito. Aí, maravilha! Sandro na sanfona, mestre Isaac no violão, não é? É isso aí. Quem tá do seu lado aí na zabumba? É Sivaldo Campbell. Quer dizer que todo mundo nasceu da sua época, da época da bandinha do Camarão? Com certeza. Esse aqui, olha, ele tinha vergonha até de falar. E eu quem botei ele para fazer beco, para tocar no Rio, tudo foi eu. Foi ou não foi, menino? Tá pronta pro São João 2025? Rapaz, eu ainda não estou pronta não, né? Porque tem tanta gente nova aí, né? Eu tô velhinha, mas dá para sair ainda alguma coisa, viu? Você não foge dos palcos, não. E uma coisa interessante, porque as histórias que você tem, a rainha do forró, do agreste pernambucano, não é? Muita gente... eu estava no lançamento do São João, vi muitas artistas chegar para lhe abraçar, para estar junto de você, porque você, assim como Marinês e tantas outras, que começaram, não é? Você foi a primeira cantora, né, numa banda de baile, na banda do Camarão, a enfrentar todo esse passo, que naquela época era uma coisa dificílima. Então você era uma mulher à frente do seu tempo naquela época. Você teve a coragem. Quando a gente fala isso sobre também, aí a gente se remete a falar de artistas. Eu me lembro que Fernanda Montenegro disse isso na época quando ela, assim como você começou na banda, no forró, ela como artista entrando para fazer teatro, que era marginalizadas, não é? Porque não é fácil, década de 60, pegar um microfone, estar ali junto de homens, numa terra de coronéis, principalmente aqui. Era proibido isso, Joana? Era proibido, e sem contar que eles chegavam assim, olhavam minhas unhas. No outro dia estava na rádio. A cantora de Camarão está com a unha preta e a outra vermelha. Até isso olhava, né? Mas o Camarão foi muito guerreiro, enfrentou tudo. Né? E graças a Deus deu tudo certo. Ele está com Deus e eu estou aqui lembrando dele, né? Que nunca vou esquecer. Como é que você falou, tem muita gente lá no céu, mas você não quer ir agora, não. Não, eu gosto de todo mundo, né? Camarão, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, meu padrinho, do trio nordestino, que eu tenho foto daquele tempo lindo, de preto e branco, no Clube de 60, né? Mas que fique lá, viu? Não me chame agora, que lá não está precisando de cantora. Já tem Marinês, tem mesmo monte de gente. Não vou agora, não. Essa foi boa. Agora só digo uma coisa, para o povo de Caruaru, né? As pessoas que contratam, só quero lembrar uma coisa, o filme de Fernanda Montenegro, né? Ainda estou aqui, viu, gente? Ainda estou aqui. Isso aí foi feito para mim também. Ainda estou em Caruaru. Quero cantar na minha terra até o dia que Deus quiser. Maravilha. Vamos levar mais um forrozinho aqui. Você está com esses mestres aqui. O que é que está aqui na cabeça aqui para os telespectadores do Cantos e Versos? Rapaz, deixa eu ver uma coisa. Faz um Mi maior aí para ver se sai. A banda do Camarão, graças a Deus, estourou essa música, só dava ela, forró do Zé Pirrita. Quem souber, me ajuda aí, viu? Que eu não lembro muita coisa, não. Foi de ontem de tarde. É porque a gente tem que lembrar do que é bom do passado, que está acabando o forró. No futuro, vão perguntar às crianças,
Opa, e o que é sanfona, né? O que é um triângulo, o que é um zabumba, vai ser assim futuramente. E enquanto eu viver, jamais eu vou deixar cair essa tradição, não é não? Uma coisa que você falou agora interessante. Anselmo Alves fez 48 documentários e 2 Globos Repórteres só falando da cultura dos 8 baixos, que já não está no calendário, não é? E eu lembro de uma história maravilhosa que Gonzaga, quando chegava em Recife, quem afinava a sanfona dele era Arlindo dos 8 baixos. E tem uma história bonita, que aí essa história que você está falando, das cantoras novas que vão lhe abraçar, apertar sua mão, como foi no lançamento do São João 2025, eu estava presente e vi muitas cantoras lhe procurar, lhe abraçar, apertar sua mão. A Gonzaga chegou lá em Arlindo um dia para afinar a sanfona e Arlindo disse: mestre, tem um menino muito bom no zabumba aqui. Aí Gonzaga disse: diga, cadê ele? Chame ele. Era a Quartinha. E Quartinha hoje está aí, nas estradas da vida. Ano passado, no São João do ano passado, ele estava com Santana, o cantador. Não sei esse ano com quem ele está. Mas, assim, por onde ele passou, deixou história. Assim como você também deixou a sua história, deixa a sua história a cada dia em cima do palco. Eu presenciei o show da Joana ano passado, maravilhoso. E eu acho que esse é o dom que Deus lhe deu, como você disse, autodidata, aprendeu. A primeira oportunidade que ele deu foi Calbi Peixoto, aqui em Caruaru. Quer dizer, de lá para cá, dos 7 anos para cá, está aí Joana Angélica levando com esse dom que Deus lhe deu de cantar. Porque quando Deus coloca o dom na pessoa, cabe a pessoa também levar e poder propagar. E você fez isso com muita maestria, sendo batizada por Luiz Gonzaga, tendo a oportunidade de um homem à frente do seu tempo, como o Tadeu falou, mestre Camarão, referência, colocou metais na bandinha do Camarão. Então são coisas que ficam na história, que mesmo, como o Tadeu falou, mesmo sendo registrado, a oralidade, um vai passando para o outro. Eu acho isso muito importante. Eu gostaria muito que meu irmão Zé Bicudo tivesse bom para tocar comigo, para a gente ir em frente, né? Eu sinto muito o que ele está passando, mas ele está tão conformado, entendeu? Ele é conformado, ele fala: já toquei muito, já cantei muito. Minha irmã, não pare. Ele fala: não pare, vai em frente que você ainda tem muita história para contar, entendeu? Eu só quero que Deus me ajude, me dê mais tempo, né? Não me leve agora, não me chame agora, viu? Que eu não estou querendo ir. Para continuar a minha trajetória, até porque meu dom é divino. Foi Deus que me deu o dom. Afinação, tudo foi Deus. Porque a gente sem Deus não é... Sem Deus e bons amigos que gostam de ajudar, né? Também Deus disse: faz que eu te ajudarei, né? E eu me dediquei a ser cantora, não quis mais fazer nada. É só cantar, cantar e cantar. É isso que eu quero. Muito bem. Então leva o forrozinho. Eita, agora Zé Pirrita. Ninguém aguenta esse Zé Pirrita, eita, acaba abandonado, esse caba de lascar. Quando ele pega sua concertina, velho, mulher e menina se peneira pra dançar. Ninguém aguenta esse Zé Pirrita, eita, acaba abandonado, esse caba de lascar. Quando ele pega sua concertina, velho, mulher e menina, vai lá, sanfoneiro. Olha aí. Zé Pirrita, tocador de primeira, toca uma noite inteira sem sair do tom. Até velho de 70 se agita quando vê o Zé Pirrita fazendo seu som. Zé Pirrita, tocador de primeira, toca uma noite inteira sem sair do tom. Até velho de 70 se agita quando vê o Zé Pirrita fazendo seu som. Vai lá! Esse aí é o segundo Camarão futuro, viu? Simbora, menino! Aí, maravilha! Afinada e maestra. Falar nisso, estamos sendo bem recebidos aqui na Pizzaria O Barão, desse colecionador de artes, nosso querido Marcos Lopes. Deixa eu chamar Marcos aqui. Marcos, vem para cá bater um papo aqui com a gente rapidinho, porque eu quero fazer o seguinte. Eu quero que você pegue aqui as homenagens que está conosco aqui. Arrudei,
É assim mesmo, quem sabe faz ao ver. Arrudia, vem pra cá. Fica aqui do meu lado aqui. Vem pra cá. Fica aqui. A responsabilidade que Marcos tem na Fazenda Canafístula, de várias coisas maravilhosas que Marcos tem lá também, e faz isso com muita maestria pela valorização da cultura, é uma coisa ímpar. Não é? Falar nisso, das coleções. Se abaixa, fica aqui. Quem sabe faz ao vivo, para cá, fica aqui do meu ladinho. Das coleções que você tem um chapéu de Gonzaga, que Gonzaga deu para Valmir Silva. Vá falando. Então, eu tenho um chapéu dado por Luiz Gonzaga a Valmir Silva há uns 30, 40 anos atrás, que está comigo, né? Tenho o chapéu do show de despedida de Azulão. Tenho o chapéu de João do Pife, o pífano de João do Pife, que visitou mais de 20 países. E de Onildo Almeida, eu acho que eu tenho tudo. Eu não sei se eu esqueci de algo que eu tenha mais, mas sempre está chegando alguma coisinha a mais dos artistas que estão aí para serem eternizados, né? Zé Bicudo. Zé Bicudo, né? Tem um chapéu do Zé Bicudo, até você sabe mais do que eu, de tanta coisa que eu tenho, né? Você foi um dos organizadores também do Museu de Onildo Almeida, que tem tanta história boa, tanta coisa bonita ali. É verdade, é verdade. Há uns 3 anos... Olha aí, o quadro do Patrimônio Vivo de Joana Angélica. Está também lá no meu acervo, junto com as coisas de Zé Bicudo, né? Também tive o privilégio de conhecer o mestre Camarão, fui na residência dele, ele ainda me deu uma aula de sanfona. Então, assim, são muitas histórias que precisa realmente que sejamos guerreiros em prol da cultura. E esta casa está virando a casa dos artistas. Toda semana aqui, toda semana é motivo de encontro e de bate-papo de todos os artistas do estado de Pernambuco que estão convidados a vir. Quem não veio ainda, a casa é de vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou falando aqui e você vai entregando. Homenagem, senhor Barão, a Joana Angélica, por favor. Entregue a Joana Angélica. Joana Angélica, leia a sua homenagem, por favor. Daqui. O senhor Barão Pizzaria e Petiscaria do Agreste tem a honra de homenagear a Joana Angélica, artista, cantora e compositora. E com talento e compromisso enaltece a cultura popular nordestina. Seu legado musical fortalece a identidade cultural do nosso povo e leva a essência de Pernambuco Para todo o Brasil. para todo o Brasil. Nossa gratidão Maravilha. por sua contribuição inestimável à música e à cultura do nosso estado. Vamos parabenizar, vamos dar os parabéns. Tadeu Siqueira, entrega a Tadeu Siqueira. Então, como todos que passam nesta casa, todos são homenageados, que todos são dignos de homenagem, e homenagem em vida, viu? Todos que passarão por aqui vão ser homenageados em vidas. Então, Tadeu, receba desta casa esta singela homenagem. Muito bem. Obrigado. Sérgio Camarão. Sérgio Camarão também, receba, saia daqui com o seu... Saia daqui, eu vou botar ele lá para fora agora. Não, mas agora Receba, saia daqui. Saia daqui. Sivaldo Campbell. Sivaldo Kendall também, receba. Aí, muito bem. Conheço você lá no Alto do Moura. Nosso querido Isaac. Isaac, cadê Isaac? Do seu ladinho, o maestro Isaac. Maestro, receba também a sua homenagem daqui desta casa, que também é sua. Eu acho que isso é muito importante. Bom, para quem não sabe isso aqui, não é um violão pequeno, não. Isso aqui é um ukulele, não é? Isso aqui é o ukulele de Nerilson Buscapé. Nerilson, aquela poesia, Saudade. A saudade eu conheço desde criança, saudade de amor ausente, não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando perde a esperança. Agora faça uma declamação, pai. Faça uma declamação, faça um aboio falando da família Camarão e de Joana Angélica. É com você, o microfone está com você, poeta. Agradecer, antes de eu fazer esse verso de improviso, olha que responsabilidade. Parabenizar mais uma vez Joana Angélica e o reconhecimento também de onde ela
começou. É muito bonito a gente ser grato pelos que estenderam a mão para a gente. Parabéns, Joana. Isso é uma atitude muito louvável para quem reconhece o valor, né? Uma salva de palmas para o mestre Camarão. E dizendo assim... Essa festa tão bonita acontecendo nesse salão, tinha que falar em cultura aqui na sala do Barão, com Joana Angélica presente e a família Camarão. Maravilha! Vamos de forrozinho, Joana Angélica? O sanfoneiro aí, não vai dar tempo, né? Para ele falar alguma coisa. Sim, de Sérgio. Falar uma dele, Fale. pequenininho. Sim, eu ia perguntar. Alguma peripécia? Já? Rapidinho, então vamos 1 minuto para você ver uma peripécia de Sérgio Camarão. Sérgio Camarão, seu Luiz estava na casa de Camarão, foi almoçar lá, né? E ele olhava assim e dizia, papai, esse é Luiz Maguzaga? Esse é Luiz Maguzaga? Nunca me esqueço. Luiz Maguzaga. Ninguém lembra, mas eu lembro. Pronto, isso aí. Muito bem. Gente, o Cantos e Versos teve o prazer de contar um pouco da história dessa mulher guerreira, batalhadora, que enfrentou, não é? Foi à frente do seu tempo, naquela década muito difícil. Ela, como grandes mulheres, como Marinês e outras que passaram e batalharam para ter a sua vez, a sua voz eternizada, não é? Joana, a palavra é gratidão pela sua luta, pela sua força. Ainda linda e maravilhosa, subindo no palco, fazendo forró em 2025. Não é? Esse dom e essa força que Deus lhe dá é uma coisa de reverência e é para mostrar para as mulheres, para que veio, né? A força da mulher. Obrigado pela sua presença, família Camarão, aos amigos, né? Maestro Isaac, a Campbell, que também fez parte dessa história, Tadeu e Sérgio, obrigado a todos. A gente fica por aqui, não é? Com a palavra gratidão, Nerilson Buscapé, Senhor Barão, na presença do nosso querido Marcos Lopes, o esposo de Joana Angélica, toda a equipe técnica, o pessoal da cozinha, o pessoal que recebe a gente muito bem aqui. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com a gente, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.